Quantas dificuldades às vezes você enfrenta no seu casamento? Quantas dificuldades às vezes você enfrenta na criação dos seus filhos, na educação dos seus filhos? Quanta dificuldade às vezes você enfrenta para ser uma pessoa honesta, para ser uma pessoa digna? Porque, diga-se de passagem, existir com qualidade dá trabalho, sabia? Viver de qualquer jeito, qualquer um vive. Mas existir com qualidade, com dignidade, dá trabalho. Exige de mim e de você. Quantas dificuldades às vezes se levantam contra nós, dificuldades externas, dificuldades internas, conflitos. Mas, irmãos e irmãs, a liturgia de hoje vem nos revelar que quem precisa reger o nosso coração, e a nossa vida, os nossos passos, não são os nossos sentimentos, não são os nossos medos, mas Deus e a sua voz que precisam possuir a primazia dentro de nós. Porque quando nós nos tornamos escravos, reféns dos nossos sentimentos, muitas vezes confusos, muitas vezes estacionados diante da dor, diante dos nossos dramas pessoais, a gente começa a andar em círculo como aquele povo que plantava e não colhia, que ganhava dinheiro e colocava o dinheiro numa sacola furada. Nós ficamos girando em torno apenas dos nossos dramas pessoais, apenas das nossas dificuldades, e passamos a ter dó de nós mesmos, e começamos a eleger inúmeros culpados para justificar os nossos problemas. Aquele povo poderia ter encontrado muitos culpados. Olha, Deus, a gente não vai reconstruir a sua casa, não. A gente não vai mais ser um povo, porque nós fomos exilados. Porque nós fomos para a Babilônia. Nosso primeiro templo, construído por Salomão, foi destruído. Aquele povo poderia, sim, ter encontrado inúmeras justificativas, inúmeros culpados para continuar estacionado. Porque, irmão e irmã, diga-se de passagem, o medo acaba proporcionando uma comodidade. É muito cômodo, quando eu estou com medo eu fico parado. Quando eu estou com medo eu não avanço. Porque eu estou com medo, porque aconteceram problemas. Mas o que é que Deus está pedindo para mim e para você que está aqui, para você que está em casa nessa manhã? Não é o medo que tem que ditar as regras sobre a sua vida. É Deus. Não são, mais uma vez eu digo, os seus sentimentos. Nós estamos em um tempo, irmãos e irmãs, no qual as pessoas já não sonham, muitas pessoas já não sonham mais. Quantas pessoas perderam essa capacidade? Eu utilizo aqui sonho como uma figura de linguagem para expressar esse encanto, essa esperança que a gente deve ter diante da vida. Quantas pessoas hoje em dia já não sonham mais? Quantas pessoas hoje em dia já perderam o encanto com as coisas pequenas da vida, porque foram se tornando escravos, escravas, reféns dos problemas, das dificuldades, dos medos, dos empecilhos à própria felicidade? Quantas pessoas se tornaram pessoas sem alma, e por isso cada vez pessoas mais propensas à depressão, a tantos males, porque já deixaram de sonhar. Meu irmão e minha irmã, a esperança, o sonho, é o combustível para toda e qualquer transformação, para toda e qualquer mudança. Não existe mudança no quadro de uma vida sem que a esperança preceda essa mudança como combustível que alimenta as atitudes, direcionando para essa transformação concreta. Nós precisamos cada vez mais redespertar dentro de nós essa capacidade de sonhar. Até mesmo com as promessas que Deus já nos fez. Quantas promessas às vezes que Deus faz para a gente. Você que é consagrado aqui, eu que sou consagrado, você que não é consagrado, mas que é batizado, que é cristão, com certeza, existem muitas promessas de Deus para a sua vida, que Deus já fez para você, para mim. Irmãos e irmãs, nós não podemos permitir que o ácido da decepção corroa no nosso coração a esperança e a capacidade de sonhar com aquilo que Deus nos prometeu. Porque Deus é fiel para concretizar. Vai ser fácil essa concretização? Não. Porque às vezes a gente acha que é muito mágico, né? Olha, o povo foi para o exílio da Babilônia e Deus prometeu que ia reconstruir o templo. Eles chegaram lá, a construtora, né, já tinha feito o templo.
Tinha uma mulher bem bonita, vestida com a camiseta da construtora, né? Dando a chave do templo ali para os judeus. Foi assim que aconteceu? Foi? Claro que não. Deus prometeu. Mas até a concretização da promessa de Deus exige o seu esforço. O meu esforço, a minha luta, o meu empenho. Não existe vitória na vida que não seja construída, irmãos e irmãs, através de uma luta, através de um desejo, de uma construção consciente. Às vezes nós queremos que as coisas caiam do céu, mas o que Deus te prometeu, meu irmão, minha irmã, não vai cair do céu. Ele vai realizar, mas você também precisa concretizar a sua parte, como esse povo que voltou da Babilônia e encontrou os samaritanos na sua terra, encontrou a pobreza, a escassez de recursos, diante desse grande empreendimento que eles realizavam, que eles estavam para realizar, que era o templo, mas Deus disse para eles: mesmo que vocês não estejam vendo o mar se abrindo, caminhem que eu vou abrir o mar. Ou seja, façam a parte de vocês, subam a montanha, busquem a madeira, comecem a trabalhar, que eu vou providenciar o necessário. Ou seja, redespertem o sonho, a esperança no coração de vocês. Redesperta o sonho no seu coração. Essa liturgia de hoje é muito significativa, irmãos e irmãs, para cada um de nós. Pensa agora, quais são os sonhos que precisam ser redespertados no seu coração hoje? Quais são os sonhos, diante de promessas que Deus te fez, que foram corroídos pela dúvida, que foram corroídos, como eu dizia, pelo ácido da decepção, que foram corroídos pelo medo? Quais são os sonhos que precisam ser redespertados hoje dentro de você? Mais uma vez eu digo, uma pessoa que não sonha é uma pessoa sem alma. E as dificuldades não podem ser o centro da minha, da sua, da nossa vida. Elas não podem roubar de nós a possibilidade de se encantar diante da vida. Elas não podem roubar de nós a possibilidade de sonhar. E mesmo quando aparentemente os nossos sonhos desmoronam, a gente precisa acreditar que Deus concretiza a promessa dele do jeito dele, não do nosso. Porque aquele povo estava esperando melhores condições para reconstruir o templo. Estava esperando o material de primeira. Estava esperando, e Deus disse: para de esperar. E começa a agir, se coloque a caminho. Ou seja, mesmo que tudo não esteja pronto, mesmo que tudo não esteja como você acha que deveria estar, comece a lutar pela concretização dos sonhos que Deus mesmo semeou no seu coração. Comece a redespertar com atitudes concretas a esperança, o sonho dentro de você. Não espere tudo estar pronto, não espere tudo estar do jeito que a sua cabeça diz que tem que estar. Porque muitas vezes, meus irmãos e minhas irmãs, o nosso pior inimigo, a nossa pior inimiga é a nossa cabeça, é o nosso jeito de pensar, que acaba querendo condicionar a ação de Deus aos nossos esquemas de pensamento, ao nosso jeito de conceber a realidade. Mesmo que tudo não esteja do jeito que você acha que tem que estar, comece a ser o protagonista da sua história, com escolhas conscientes, na busca da concretização do sonho que Deus já plantou no seu coração. Por que Herodes no Evangelho buscava ver Jesus? Você viu que no versículo 9, a parte B, a segunda parte, último versículo do Evangelho, diz que Herodes buscava ver Jesus? Herodes ficou assustado. Por quê? Ele começou a ouvir falar de um certo Galileu que ressuscitou mortos, que realizou um monte de coisa, um monte de sinais, prodígios, milagres. Mas o que mais mexia com o coração de Herodes? Herodes ficou inquietado com relação a Jesus. E ele queria ver Jesus porque ele descobriu em Jesus alguém que tinha o dom de redespertar o sonho no coração das pessoas. Nós vemos isso em tantas passagens da Bíblia, dos Evangelhos. Jesus se encontrando com pessoas que não tinham mais a capacidade de sonhar.
Jesus se encontrando com pessoas que tinham desistido da vida. Mas Jesus tinha esse dom, essa capacidade de fazer as pessoas acreditarem novamente. De fazer as pessoas redespertarem o sonho, o ideal dentro de si mesmas. Saiba que você é do tamanho do seu sonho. Se você sonha pequeno, você vai ficar assim. Mostra isso para quem está do seu lado. Você quer ser assim? Pergunta para ele. É até bom que se ele estiver concordando demais, que a cabeça baixa, você já dá uma sacoalhada. Isso. O pai daqui de cima vê tudo, viu? Pergunta para ele, você quer ser assim? Eu não quero ser assim. Quero ser mais. Quero ser mais que o medo. Mais que os problemas e as dificuldades. Você quer?